Olá, meu povo, boa noite. Eu tô passando aqui hoje, pois eu tenho algo de muito especial para passar para todos vocês. Hoje nós vamos entender como de fato acontece o mecanismo do burnout e da ansiedade. Por que traumas em pacientes com burnout podem causar ansiedade? Então, eu vou pegar um profissional de trabalho, um cara que trabalha direitinho, cumpre as suas metas, é um cara exemplar, não é de faltar o serviço, ele entrega metas, é o primeiro a chegar, o último a sair. Só que como é que se dá esse processo do burnout e como a ansiedade ela entra dentro desse projeto? Então é isso que nós vamos entender agora. Todo esse estereótipo, nós vamos juntar coisas da família, vamos juntar coisas da gerência da empresa para poder intensificar os sintomas de burnout, ver aonde os sintomas de burnout estão aparecendo nessa pessoa e como isso tudo, como uma roda gigante, faz uma alimentação, faz uma retroalimentação. Então, antes de mais nada, eu gostaria que você fizesse os 3 Cs. Curtir, compartilhar e se inscrever. São 3 Cs, não é? Se inscreva, compartilhe e toca no sininho, curte o nosso vídeo e quando acabar o vídeo você pega o sininho assim, olha, encaminha para todo mundo da sua família, para os grupos da empresa, para os grupos de família, porque sempre tem alguém ansioso e esgotado na casa, tá bom? Então vamos lá. Então, por que traumas em pacientes com burnout podem causar ansiedade? Ou seja, 2 doenças em uma única pessoa. Beleza. Vou contar para vocês a história de Eugênio. Eugênio é um nome fictício. Eugênio, ele tem 45 anos. Ele é engenheiro de petróleo, um cara assim super estudioso, formou numa das melhores faculdades do Brasil, escola pública, e esse cara entrou para trabalhar numa multinacional e lá ele está a todo vapor, produzindo dia após dia. Ele sempre bate metas. Ele é o cara mais adorado e admirado pelo chefe, porque ele é o cara número 1 da empresa. Só que chega um momento onde esse patrão não observa que o que está chegando de pedidos para esse funcionário são coisas além das possibilidades desse funcionário. E também nem este funcionário, por ter sido criado de uma maneira assim, esse é meu trabalho, eu tenho que executar o meu trabalho, se eu não executar eu não sou um bom profissional. Então essas ideias na cabeça dele fazem com que ele também ajude a alimentar essa cadeia de sintomas. Então chega um tempo que esse cara, ele não aguenta manter a demanda, ele não aguenta manter toda a produtividade. Aí ele começa a apresentar sintomas dentro da síndrome do esgotamento profissional, que é a síndrome de burnout. Ele começa a ficar esgotado, começa a procrastinar, ele começa a se isolar. Imagina o seguinte: eu sou um cara produtivo, então eu sou o alvo da inveja da galera, porque eu sou o cara do chefe, eu sou o funcionário que o chefe fala para todo mundo que eu sou bom. Então, todas as vezes que sai para um horáriozinho de café, ou às vezes aquele happy hour pós-empresa, onde todos vão tomar um chopp e tal, esse cara ele começa a falar o seguinte: cara, eu não vou sair não, porque se eu sair,
as pessoas vão tocar no meu problema que está acontecendo, que eu não estou conseguindo executar as minhas funções, porque eu estou procrastinando, eu estou esgotado, eu estou com insônia. Além de estar com insônia, eu estou irritado. É o pavio curto. Dentro dessa perspectiva, eu estou um cara improdutivo. Eu estou tendo dores no corpo. Quando eu falo dores no corpo, eu também estou dizendo sobre dor de cabeça, agora assim, né, impressão, dor aqui na nuca, dor aqui nas costas, no trapézio, que são locais de muita tensão. Então, essa pessoa que antes só estava preocupada com as metas, por ele não estar conseguindo atingir as metas porque ele está sobrecarregado, o corpo dele, exausto, sem força, sem energia, começa a manifestar outros sintomas. E assim atrapalha o sono, ele tem dificuldade para iniciar o sono, porque ele deita para dormir, ele pensa na morte da bezerra, ele pensa no patrão que vai chamar a atenção dele, ou ele chega no meio da noite e acorda com um pesadelo com o patrão, porque o patrão está pegando no pé dele, por ele não estar batendo meta. Aí aquela questão de, nossa, o meu patrão amanhã vai falar comigo de novo, então já dorme pensando no que o patrão vai falar com ele no outro dia. Então isso automaticamente já gera nele uma expectativa. E isso vai como se estivesse retirando vida, sugando vida desse funcionário, pouco a pouco. Mas aí, então nós falamos do esgotamento, da procrastinação, de se isolar das pessoas, da empresa, da insônia, ou às vezes nessa questão da insônia, o cara ele pode dormir, quando dá 4 da manhã ele acorda e não consegue dormir mais. Isso também pode acontecer. Ele está pavio curto. Por que ele está pavio curto? Porque como ele não consegue produzir, ele está sempre em alerta, ele está sempre na expectativa, ele já não tem forças mais para produzir, ele sabe que ele está precisando de ajuda e ele não quer pedir ajuda porque ele não era assim, automaticamente ele fica mais ríspido com os colegas. Uma coisa, o amigo pergunta, ué fulano, você está atrasando a minha planilha, poxa, eu estou te esperando, amanhã fecha o caixa aqui da empresa e eu preciso mostrar as planilhas de gastos com esse setor aqui e tal, você está me atrasando, cara. Então são coisas que vão, e isso vai aumentando, vai virando uma bola de neve. Agora, para a gente entender essa história do esgotamento, que o paciente se permitiu, ele não soube dizer não para a empresa no momento onde, não estou conseguindo dar conta. Mas existem duas coisas que são de suma importância em quem tem burnout, quem sofre da síndrome do esgotamento profissional, que é a família e a gerência do trabalho. A família, no caso de Eugênio ele foi criado por uma família onde o pai é extremamente rigoroso. É um cara que sofreu muito para poder conquistar alguma coisa na vida, e a educação que ele deu para o filho foi algo que ele carrega como um troféu. Então, as exigências em cima do filho você é obrigado a estudar, você é obrigado a tirar nota boa, porque se você não tirar nota boa, o negócio vai ficar preto aqui em casa. Então, essa pressão do pai, desde criança, fica entranhado no inconsciente do filho. A mãe de Eugênio era uma mãe não tão carinhosa, não tão generosa,
era uma mãe que, por ela ser mais pacata, mesmo dentro de casa, mas ela era ausente na defesa dos filhos, na criação dos filhos, deixando tudo para o pai. A mãe, todas as vezes que o filho interrogava a mãe falava assim: seu pai está certo, seu pai está certo. Então, tudo ali dentro daquela casa era em cima das exigências do pai. Então, Eugênio é um cara, é um engenheiro que ele foi criado para ser de excelente padrão. Só que também Eugênio tem uma irmã. E essa irmã de Eugênio, ela é uma pessoa que se destaca em tudo que faz, em absolutamente tudo que faz. E com isso, o pai e a mãe chegam intermitentemente na cara de Eugênio, quando Eugênio reclama de alguma coisa, quando Eugênio chega chateado do trabalho, quando Eugênio reclama que não dormiu direito, a mãe e o pai sempre soltam uma coisinha: porque a sua irmã passou na prova em primeiro lugar, no lugar tal. Porque a sua irmã nunca perdeu dia de serviço. Você vai faltar para quê? Sua irmã nunca perdeu dia de serviço. Porque a sua irmã é um exemplo. O patrão dela não pode falar mal dela, porque ela é excelente. Aliás, ela está sendo, ela vai receber uma promoção na empresa para ser chefe de um departamento. Como isso funciona na mente de Eugênio? Você é um merda, você não vai conseguir, mas você vai ter que se estrepar, mas você vai ter que produzir, porque dentro dessa casa só gente que trabalha e estuda fica aqui. Quem não faz isso é vagabundo. Então vocês entendem como funciona a mente de Eugênio? Ele tem uma família que não o apoia. É claro que os pais, eles devem exigir dos seus filhos o máximo em relação à educação. Mas existem umas trocas que nós chamamos de trocas afetivas com recompensa. Um exemplo, o filho, ele tirou 100 na prova. O que o pai tem que fazer? Sentar à mesa com esse filho, falar com ele: meu filho, como você conseguiu fazer essa prova, cara? Que legal, e essa prova é difícil, meu parceiro. Mostra pro pai aqui como é que você fez. Você arrebentou, cara. E no dia que ele não tira aquela notona, você vai fazer da mesma forma: meu filho, a prova foi difícil. Você acha que deveria ter se dedicado mais, ou você se dedicou direitinho, mas na hora não teve sorte como deveria? Então você chegar para o seu filho e mostrar para ele atentamente que ele se dedicou, ou se ele não se dedicou, como a família pode amparar esse cara no processo da educação, sabe? Então, isso tudo vai interferindo neste profissional que Eugênio, aos 45 anos, se tornou. Outra coisa, então isso aqui está do lado de fora, mas ao mesmo tempo está dentro do coração e da mente de Eugênio. Porque ele não pode ser um estorvo para a família. Ele não pode ser o renegado da família. Ele não pode ser o cara que vai ser o zero à esquerda da família, porque a irmã maravilhosa que passa em primeiro lugar em todos os concursos, que está trabalhando como oficial de justiça, ou está trabalhando como juíza, ou está trabalhando num mega concurso público, ela não. Ela, gente, não tem trabalho nenhum. Entendam que tudo é construído. Então, o cara, ele não desenvolve burnout lá na frente só porque ele deu mole. Não. Esse cara, ele tem uma carga genética, ele tem uma carga emocional que ele carrega para o trabalho, que na hora que o profissional ele se entrega no trabalho e fala assim: olha só, eu posso executar essa função. Ele ali dentro, ele tem o somatório de
todas as experiências, boas, ruins, escolas que ele estudou, saberes, conteúdo, tá tudo ali dentro. Agora, como isso vai ser passado para fora, vai depender de como ele sabe organizar, de como ele sabe manipular a sua inteligência emocional para que essas adversidades que vieram de casa não interfiram no seu trabalho. Aí, além disso, que pode interferir aqui nesse burnout, nós temos as coisas que acontecem no trabalho. O que mais acontece? Chefe assediador. O chefe assediador é aquele cara que ele chega para você, hoje é dia 15, e ele chega para você e fala assim: Eugênio, olha só, eu sei que você já bateu meta, né? Já tá indo bem, né? Mas será? Eu preciso que você faça um negócio para mim e é para ontem. Será que você consegue? Esse chefe assediador, esse maquiavélico, ele consegue manipular a cabeça de Eugênio. De que forma? Ele sabe que Eugênio tem um ponto fraco, porque em tudo ele tenta provar, desde a sua família, que ele é um cara que se dedica, apesar das críticas, apesar das coisas que aconteceram, ele se dedica, ele se entrega, ele faz acontecer. Entenderam? E aí, além do chefe, nós também podemos ter os amigos. Os amigos do trabalho. Esses amigos do trabalho são aquelas pessoas que ficam assim: Cruz Eugênio, você tá atrasado nisso, hein, cara? Ih, Eugênio, você não vai conseguir fazer essa tabela não, cara. E fulano, melhor você desistir. Eugênio, se eu fosse você, levava todo esse material para casa, vira à noite, porque para amanhã o patrão vai te exigir isso e você vai ter que mostrar trabalho para ele. Então entenda uma coisa, a principal característica, a veia de quem tem burnout se chama neuroticismo. Agora, o neuroticismo é essa questão de ficar neurótico, de não conseguir cumprir um prazo, ficar neurótico de não conseguir bater uma meta, ficar neurótico de não conseguir fazer algo que a empresa pediu, ficar neurótico de tudo que foi exigido ele não conseguir chegar lá. Então esse neuroticismo que está dentro da cabeça de Eugênio, que foi criado pela família. Esse neuroticismo faz com que esses sintomas apareçam. E de acordo com que esse neuroticismo ele mexe com o inconsciente do cara, ele pode ficar muito mais esgotado, muito mais procrastinador, com maior probabilidade do isolamento, porque ele tem vergonha. Ele fica com insônia, ou às vezes nem consegue dormir em nenhum momento do seu dia. Ele deita para dormir, não consegue dormir, ou ele dorme e acorda 2, 3, 4, 5 vezes à noite, ou às vezes ele acorda 4 da manhã e não volta a dormir. Isso tudo porque o neuroticismo está ali na cabeça dele, batendo o tempo inteiro, e ele com medo, e ele angustiado, e ele sofrendo, e ele amargurado, e ele na expectativa o tempo inteiro. Aí ele fica mais irritado, mais pavio curto, mais improdutivo, começa a ter dores no corpo, começa a ter dor de cabeça, começa a ter dor nas costas,
começa a ter problema no intestino, tem gente que tem diarreia, tem gente que tem constipação intestinal, tem gente que engorda porque começa a comer demais ou comer de menos. E a vida dele, ele abandona a atividade física, ele abandona a alimentação saudável, porque ele passa a alimentar a hora que der, no momento que der, do jeito que der. E com isso, esse neuroticismo, criado lá atrás, alimentado por essa família amorosa, essa família unida, porque a gente sabe que um pai e uma mãe, eles devem exigir dos filhos, mas eles não podem fazer comparações entre o outro filho. Eles não podem somente exigir, mas eles devem pegar e também gerar afeto, gerar cuidado, vem cá no meu colo, meu filho, nós vamos conseguir isso juntos. É família. Então, quando eu tenho esse neuroticismo dentro da cabeça do meu gênio, todos esses sintomas podem acontecer. E quando acontecem, de acordo com o tamanho desse neuroticismo, tudo piora muito mais. E aí, juntando com o chefe, quando recebe esse funcionário super exemplar, super exigente, super capaz, super produtivo, super tudo, o que o gerente faz? Exige mais, cobra mais, dá mais tarefa, dá mais meta, acaba superlotando o cara de coisas que ele não está conseguindo manter a primeira meta, não está conseguindo. Então, com isso, além dele ter todos esses sintomas relacionados ao burnout, ele começa a sofrer por antecipação, ele começa a viver uma vida angustiada, ele começa a viver uma vida de choro, uma labilidade emocional, ele começa a ter tremor nas mãos, ele começa a ter suor nas axilas, suor nas mãos, uma coisa que ele não consegue controlar. Toda hora ele vai lá tomar um banho, seca a axila, seca as mãos, passa desodorante nas axilas, passa creme nas mãos para poder secar as mãos. E nada. Porque o burnout já estava ali dentro. Só que dentro desse burnout surgiu uma outra doença, que é a ansiedade. É o medo de algo que ele não sabe o que vai acontecer. É o medo do subjetivo. Alguns pacientes começam a ter crises de pânico, crises de ansiedade, começam a dar brancos infinitos na hora de fazer um trabalho dentro da empresa, coisas que eles já estão acostumados a fazer, há anos-luz. Só que ele está sobrecarregado de informações, ele está sobrecarregado de exigências da família, do trabalho, do chefe, dos fake amigos, da sua própria consciência, tudo descarregando sintomas de burnout e de ansiedade. Aquele cara, dependendo da situação que ele passa ali dentro, se for algo extraordinariamente, podendo gerar até, dependendo da situação que aconteça, até um transtorno pós-traumático, um TEPT. Porque suponhamos que aconteça, ele é engenheiro, ele fez uma obra, só que calculou errado, tudo naquela pressão do burnout, naquele cansaço, mas ele quis fazer porque ele é capaz. Daqui a pouco começa a romper essa coluna. O que acontece? Cai aquela coluna, mata uma pessoa. O cara que já está burnoutado, o cara que já está com ansiedade generalizada, ele desenvolve um outro transtorno de ansiedade, que seria o transtorno episódico pós-traumático, que é esse episódio onde a pessoa acaba de sofrer, acontece um evento e aquele evento faz com que ele tenha crises de ansiedade, certo? Então vocês conseguiram entender como funciona essa rede, como funciona todo esse quadro? Acho que deu para vocês entenderem direitinho. Então esse é o vídeo que eu trago para vocês, espero que vocês gostem.
curta, compartilha, se inscreva, toca o sininho de notificações, manda para o seu pai, para sua mãe, para sua avó, manda para todo mundo da sua casa. Me ajuda, gente. Comenta aqui embaixo, gente. Fala um like, fala, tá legal o vídeo, o doutor tá mandando bem, para que o meu canal ele cresça e que eu possa fazer mais e mais vídeos para abençoar as nossas vidas, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Valeu!